Vamos lá então, Rubiane. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as outras locuções. Quais locuções? As locuções formadas por infinitivo ou gerúndio. Eu vou te explicar aqui com infinitivo, mas tudo que eu falar aqui para o infinitivo vai servir também para você utilizar no gerúndio, tá bom? Mais uma vez, eu estou aqui com alguns exemplos onde esses exemplos não têm em um primeiro momento uma palavra de força de atração, ou seja, uma palavra atrativa. Você pode ter aqui o conceito da optativa, mas lembrando que se eu não tiver nada, eu jamais começo oração com pronome, tá bom? Beleza? Vem comigo então, vamos dar uma olhada e verificar aí o que a gente tem aí. Vamos lá, vem comigo. Beleza. Primeiro exemplo que a gente tem aí, ó, João me deve dizer o ocorrido, tá vendo? João me deve dizer o ocorrido. Quem é que me deve dizer o ocorrido? João. Então, o que a gente observa aqui, Rubiane? Que eu tenho aqui, ó, a presença do meu sujeito. E esse meu sujeito, ele é um sujeito que é um substantivo explícito aí para você. E o fato dele ser explícito aí para você, o que ele faz? Ele faz o seguinte, ó, ele tem uma certa força de atração. Por isso que você está vendo, ó, o pronome sendo atraído para antes do verbo aqui, beleza? O pronome está atraído para antes do verbo. Então, veja, tem a presença da locução aqui? Sim, nós temos a presença da locução aqui, ó. Ó, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter a minha locução aqui, ó. Deve dizer. Observe agora que eu tenho o verbo dever como auxiliar e dizer aqui para a gente está no infinitivo. Olha a terminação R aí. Agora, eu poderia dizer que João está dizendo, tá vendo? João está dizendo o ocorrido, João está me dizendo o ocorrido, me está dizendo o ocorrido, tá vendo? Então eu poderia utilizar aqui também para o conceito do gerúndio, que é aquela terminação NDO. Mas eu estou te dando os exemplos aqui de quê? Estou te dando os exemplos com infinitivo, terminação R. O que mais que a gente observa? Ó, a segunda proposição, ó. Nessa segunda proposição aqui, ó, eu tenho a minha locução verbal e o meu pronomezinho, ele veio agora em ênclise ao auxiliar, em ênclise ao primeiro verbo. Isso a gente já tinha visto quando ela era uma locução com particípio. Lembrando, mais uma vez, que o nosso querido João aqui, né? Querido João aqui, ele tem uma força de palavra optativa, tá bom? E não somente de atrativa para poder atrair esse pronome. Mas vamos lá. O que mais que a gente pode observar? João deve me dizer o ocorrido. Lembra que eu falei sobre isso aqui, ó? Esse tipo de estrutura, onde o pronome fica solto no meio dos dois verbos, a gente coloca aqui um asterisco, porque, novamente, aquela observação de que nem todos os autores aí vão aceitar essa estrutura aí. Então, deixa eu descer aqui mais um pouquinho, para a gente poder pegar o exemplo aqui correto. Aqui, essa parte solta, então, ficaria um pouquinho mais atento sobre ela, tá? Podendo utilizar isso aqui como uma forma coloquial. Mais uma vez, eu chamo atenção para isso. Só que agora, diferentemente do que nós vimos lá na formação com o particípio, olha o que está acontecendo aqui agora, Rubiane. Eu também posso colocar o pronome após o último verbo, após o verbo principal. E ao fazer isso, ó, ao colocar após o verbo principal, não tenha dúvida, tá? Ele vai vir com esse hífenzinho aqui. Isso está dizendo que este pronome está em ênclise ao segundo verbo. Então, vamos lá, rapidamente, para a gente poder aqui fazer, né, uma recapitulação. Eu estou falando de locução verbal formada por infinitivo ou gerúndio e não tem palavra atrativa. Tem uma palavra aqui optativa, o exemplo dado. Então, ele pode vir em próclise ao primeiro verbo, ele pode vir em ênclise ao primeiro verbo, ele pode vir solto aos dois verbos, ou seja, solto no meio dos dois verbos, mas aí a gente trabalha com aquele asterisco por causa do coloquialismo da fala, ou ele pode vir agora numa posição que antes não era devida, após o verbo principal, após o segundo verbo em ênclise. Então, você observa que aqui, mesmo, né, tendo aí a locução verbal, o meu pronome está ocupando qualquer posicionamento. Então, vamos só entender uma coisa aqui para deixar bem claro para a gente aqui, ó. Vou descer mais um pouquinho aqui, ganhar um espaço. Vamos lá, ó.
Se eu tiver a seguinte estrutura, Rubiane, ó, a gente está com a ideia do João. Só que como a gente já sabe que é o João, a gente pode dizer que é ele, concorda comigo? E ele pode estar implícito. Então, eu vou dizer da seguinte maneira, ó. Ó, deve me dizer o ocorrido. Concorda comigo? Ó? Deve me dizer o ocorrido ou deve me dizer o ocorrido, vou botar assim, ou ainda deve dizer-me o ocorrido, tá vendo? Então, o que a gente consegue observar aqui, Rubiane? A gente consegue observar aí que, não tendo palavra atrativa, nada de palavra atrativa, nem optativa, não tem nada. Então, ele vai vir em ênclise ao primeiro, possível, solto no meio dos dois, só que aqui agora, com aquele o quê? Aquele asterisco maroto ali pra gente, e a outra e última posição, ele em ênclise ao último verbo ou em ênclise ao segundo verbo, ok? E aí agora, Roviane, o que você achou disso daí? Uma loucura só, né? Ênclise ao primeiro, solto no meio dos dois, ou ênclise ao segundo. Isso se a sua locução verbal estiver formada por infinitivo ou por gerúndio. Lembrando, caso aqui fosse um particípio, aquela última proposição que eu coloquei ali, professor, qual a última proposição? Essa última proposição aqui, ó, deve dizer-me, se isso fosse um particípio, não poderia escrever dessa forma. Por quê? Porque a gente sabe que não pode usar pronome depois de particípio, beleza? Agora vamos lá, vamos tentar analisar se aqui tivesse uma palavra atrativa, como é que esses pronomes aí poderiam se comportar? Então faz o seguinte, dá uma pausinha aí, dá uma pensada, como que eu colocaria esses pronomes? Vou pegar aqui, ó, vou voltar para os exemplos aqui, ó, para a gente poder lembrar deles, ó. Como que eu reescreveria essas orações aí? Só que agora raciocinando, eu tenho ali a palavra atrativa. Vamos lá? Me diga aí o que é que você faria. Vamos lá, dá uma pausa aí e dá uma pensada que eu já volto com essas orações e suas respectivas palavras atrativas. Beleza, então, Rubiane, olha só, coloquei novos exemplos aqui, só que agora, no lugar do João, eu coloquei um não. Ou seja, todos agora têm aí uma força, né? A nossa querida aí palavra atrativa. Ó. Então, eu tenho não aqui, tenho não aqui e tenho não aqui. Então, veja, mais uma vez, a gente observa que se eu for pensar na locução verbal, ó, eu tenho a locução verbal formada por infinitivo, ó. Ó, a terminação R ali, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tem a locução verbal aqui formada por infinitivo. Olha lá, terminação R. Mais uma vez, a locução verbal aqui formada por infinitivo. Isso poderia também ser formado por gerúndio, terminação NDO, tudo bem? Só que agora, olha só. Eu tenho a palavra atrativa e é óbvio que eu tenho a presença aqui do pronome antes da locução como um todo. Então, ele veio, eu posso afirmar aqui que ele está em próclise ao primeiro verbo. Ele está em próclise ao verbo auxiliar, ou como eu costumo dizer, ele vem antes de todo mundo. Mas, mesmo tendo a palavra atrativa, agora com força de atração, olha o pronome solto no meio dos dois. Isso é uma possibilidade, mas a gente sabe que aqui eu colocaria aquele asterisco maroto, porque aquela situação do coloquialismo que eu já falei, aquela jogadinha, tá bom? E aí, a última proposição, ó, tendo a palavra atrativa ali, olha a possibilidade, por ser infinitivo ou se fosse gerúndio, eu também tenho a possibilidade, mesmo tendo lá a força de atração, eu tenho a possibilidade de deixar aí o pronome após o segundo verbo, ou seja, o pronome em ênclise ao segundo verbo. Agora, vamos lá. O que é que eu não consegui fazer aqui, Rubiane? Você deve ter já percebido que está faltando uma oração aí. Qual? Aquela oração onde o pronome estaria em ênclise ao primeiro verbo. Lembra que quando eu tirei aqui a proposição da palavra atrativa, lá no caso era optativa,
coloquei só iniciando por verbo, eu poderia dizer, né, deve me dizer, tá vendo? Deve-me, deve tracinho me. Tá faltando esse aqui, Rubiane. Então, o que que a gente aprendeu? No caso da locução verbal, quando tem força de atração, ou seja, quando tem palavra atrativa, uma coisa é fato: você não consegue deixar o pronome em ênclise após o primeiro verbo se houver palavra atrativa. Ou ele vai vir antes de todo mundo, ou ele vai vir solto no meio dos dois, e acabou aí se tiver particípio, ou ele virá antes de todo mundo, solto no meio dos dois, ou, como você está vendo no exemplo final aí, após o último verbo. E aí, então, eu só chamo atenção àquela observação, claro, né? Se aqui nesse caso nós tivéssemos a presença de um futuro do presente, futuro do pretérito para verbo auxiliar, faria alguma diferença nesse momento? Nesse momento aqui não. Por quê? Porque, tendo a palavra atrativa, não poderia ocorrer ênclise ao primeiro. E aí, se tivesse um verbo no futuro do presente, futuro do pretérito, o máximo que você conseguiria fazer é o pronome antes de todo mundo, e para mim essa seria a solução do problema, mas a gente sabe que solto no meio dos dois também poderia, por causa aí do coloquialismo, e aí algumas bancas consideram isso como correto. Bom? Ou, como está no exemplo ali, após o último verbo, no caso de gerúndio e infinitivo. Tudo bem? Então, é isso que eu gostaria que você entendesse para observar que poderia ocorrer aqui uma pegadinha. E qual pegadinha seria essa? A pegadinha, Rubiane, seria colocar o verbo auxiliar no futuro do presente, futuro do pretérito, e o verbo principal no particípio, tá vendo? Olhando essa locução, com o verbo auxiliar no futuro do pretérito e o verbo principal no particípio, se eu tiver palavra atrativa, antes de todo mundo, é a melhor colocação. Não tendo palavra atrativa, a única possibilidade, ou a melhor, única não, a melhor possibilidade seria mesóclise ao primeiro e acabou. Porque é particípio depois, não posso colocar o fim. Ah, professor, mas tem o solto no meio dos dois. Concordo com você, existe essa possibilidade do solto no meio dos dois, mas aí você vai cair naquela ideia do coloquialismo. Beleza? Tranquilo? Vem comigo, vamos encerrar aí, vamos lá. E aí, Rubiane? Deu para entender essa parte aí de colocação pronominal com as locuções verbais? Estou ansioso aí para saber os seus comentários, seja aí no vídeo do YouTube ou seja lá na nossa mentoria no Telegram, para as dúvidas que você tiver. Se tiver algum exercício específico que gerou essa dúvida para você e a minha explicação aqui mais atrapalhou do que ajudou, por favor, coloque lá. Eu teria o maior prazer em te ajudar e responder de uma outra maneira, com outros exemplos, para que isso não seja para você um problema. E se eu resolvi o teu problema, fico muito feliz, porque você já sabe, né? Olha aí, ó, aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, bons estudos e o concurso está chegando, hein? Vamos lá, Deus abençoe.